No capítulo anterior, Antônio Mezenga recebeu uma carta de Henrico contando sobre seu novo emprego e a vida deles. Antônio Mezenga fica emocionado com a carta do filho. Agora, no capítulo de hoje, Antônio Mezenga vai até a venda e, em conversa, ele fala que o filho está trabalhando com boi e que está com mais de 1000 cabeças de boi. Tonho da venda fica surpreso e os outros que estão ali também, e pergunta se o Giuseppe Berdinazzi já sabe disso. Antônio Mezenga então diz que não e nem quer que ele saiba, dizendo claramente para todos que estão ali na venda não falar nada para os Berdinazzi. Mas a novidade acaba se espalhando, logo chega na casa dos Berdinazzi e Giuseppe não acredita, é claro. Bruno não chega e os Berdinazzi sofrem com a perda, e enquanto isso, nasce o filho de Giovanna e Enrico. O menino recebe o nome de Bruno, em homenagem ao tio morto na guerra. Giovanna e Enrico têm uma pequena discussão por causa do sobrenome do menino, porque Enrico não queria que tivesse o sobrenome de Berdinazzi, mas Giovanna não concorda com Enrico, e eles, enfim, chegam no acordo, e no final o filho recebe o sobrenome dos dois, e se chama Bruno Berdinazzi Mezenga. Giuseppe Berdinazzi vem sofrendo muito com a morte de Bruno. Ele enterra a medalha do filho no meio do cafezal. Antônio Mezenga e Nena conversam na sua fazenda e Nena fica se lamentando pela morte de Bruno. Antônio Mezenga também diz que sente muito pela morte dele, pois ele era uma pessoa boa. Antônio também diz a Nena que o neto se chama Bruno e dá um sorriso assim bem discreto, comemorando a chegada do neto. Giuseppe Berdinazzi continua muito triste e fica o tempo todo olhando a medalha de Bruno. Giuseppe resolve enterrar a medalha e sai à noite para fazer isso. Marieta e os filhos, já sabendo que ele não está muito bem, seguem ele e assistem o enterro escondidos e se emocionam. Marieta acorda e vai direto desenterrar a medalha de Bruno, escondida de Giuseppe, claro. Marieta chora muito ao desenterrar a medalha. Marieta então visita Nena e fica feliz ao saber que Enrico já tem mais de 1000 cabeças de gado e que eles estão bem. Marieta tenta saber o endereço deles com Nena para poder falar com a filha, mas Nena diz que se der o endereço, os filhos dela vão atrás de Giovanna e Enrico. Já lá na fazenda dos Berdinazzi, os filhos de Giuseppe, Giacomo e Jeremias, flagram o pai regando o buraco aonde ele acaba de enterrar a medalha, onde ele acha que a medalha de Bruno está enterrada. Eles percebem que o pai está ficando louco. De volta à fazenda dos Mezenga, Marieta continua conversando com Nena e fica pensando em Bruno na guerra. E então ela diz para Nena que ficaria feliz se Bruno tivesse feito um filho na Itália. Ela diz que seria um conforto para a família. Nena, por sua vez, pergunta a Marieta se fosse o filho de Giovanna e Enrico, mas Marieta renega um filho deles. Giuseppe Berdinazzi continua sofrendo porque o filho não renasce da medalha que ele plantou. E assim termina mais um capítulo da reprise em Vale a Pena Ver de Novo da novela O Rei do Gado. Giacomo e Jeremias chegam na fazenda dos Berdinazzi com um caminhão que compraram. Giuseppe fica brabo e dá uma surra nos filhos. Marieta aparece e quer saber o que está acontecendo, e os irmãos dizem que o pai deles está curado. Enquanto isso, Giovanna fica conversando com seu pequeno filhinho Bruno e dizendo que o pai Enrico saiu em comitiva com o patrão, mas que nesta comitiva também tem boi do pai dele. Ela diz também para o filho que o avô Mezenga mandou dinheiro e que Enrico comprou um monte de bezerrinhos e disse que o filho vai ser o reizinho do gado. Giuseppe, depois de muito tempo sem querer saber da filha Giovanna, pergunta a Marieta por ela. Giuseppe então manda os filhos chamarem Antônio Mezenga para saber notícias de Giovanna. Giacomo e Jeremias vão até a fazenda de Antônio Mezenga e ele então
decide ir até a casa de Giuseppe para falar com ele pessoalmente sobre Giovanna e Enrico. Chegando lá, Giuseppe diz a Antônio que quer mudar a cerca de lugar, mas Antônio Mezenga diz que não mexeu na cerca e Giuseppe diz que ele sabe e por isso quer deixar a cerca onde Antônio acha melhor ficar. Durante a conversa, Giuseppe quer saber sobre Giovanna. Antônio resiste no início em contar, mas depois que Giuseppe se abre sobre a esperança de ter Bruno de volta, Antônio fica sentido. Conta que o neto de Giuseppe chama Bruno. Giuseppe se emociona e vai atrás de Marieta e conta a ela. Neste momento, Giuseppe pega uma cadeira para sentar e diz que o neto se chama Bruno Berdinazzi e Antônio vai até ele. E Giuseppe acaba morrendo nos braços de Antônio Mezenga. Giovanna recebe uma carta e descobre que o pai morreu. Enrico e Giovanna resolvem fazer uma viagem para visitar a família. Enrico e Giovanna chegam à fazenda dos Mezenga. Nena se emociona ao ver o filho. Giacomo e Jeremias querem vender a fazenda e Marieta discorda dos filhos. Enrico chega e encontra o pai Antônio Mezenga mexendo no veneno com as mãos. A plantação de café sofre com uma praga e Enrico sugere que o pai substitua o cafezal por pasto. Antônio Mezenga não aceita a sugestão e o filho diz que assim não volta para a fazenda. Marieta conhece o neto e fica emocionada. Giacomo e Jeremias falam para Enrico e Antônio que eles venderam a fazenda e que Giovanna não consta no testamento do pai. No dia seguinte, Enrico descobre que Giacomo e Jeremias falsificaram a assinatura de Giovanna e roubaram a mãe e a irmã. Giacomo e Jeremias fogem para o Paraná. Os novos proprietários expulsam Marieta da fazenda. A mulher de Bruno não sabe que ele morreu e cria seu filho na Itália. Ela tem esperança que Bruno receba sua carta e apareça para conhecer o filho. Marieta recebe a carta que veio da Itália e estava perdida. Ela descobre que tem outro neto chamado Bruno e se emociona. Enrico recebe uma indenização que pertence ao seu pai. Na fazenda, ele vai em busca do pai para contar a novidade, a boa notícia. E infelizmente, ele encontra Antônio morto, agarrado em um pé de café. Após o enterro do pai, Enrico passa a se dedicar à pecuária junto com seu filho Bruno. Giovanna reclama com Nena que Enrico não investe em conforto e que não deixa o filho ir para a escola. Enrico, então, resolve levar Bruno para a escola. Marieta, mãe de Giovanna, morre. No Paraná, Giacomo casa, tem um filho e a esposa está grávida novamente. Sem dinheiro, Giacomo pensa em vender sua parte na fazenda que tem com o irmão. Jeremias diz que compra a parte do irmão. Giacomo desconfia que foi roubado por Jeremias e eles brigam no meio do cafezal. Nena, mãe de Enrico, morre. O tempo passa. Em 1996, o filho de Enrico e Giovanna já é um rico proprietário de terras de milhares de cabeças de gado. Bruno Berdinazzi Mezenga é conhecido por todos como o rei do gado. Com as referências do pai, Bruno escolheu o sobrenome Mezenga para sua assinatura, deixando de lado o sobrenome Berdinazzi e a história de sua família materna. Ele é muito focado, incansável pelo trabalho. Ele é muito querido por seus amigos e empregados. Já Jeremias Berdinazzi, irmão de Giovanna, tem negócios ligados à cafeicultura e à produção de leite. Apesar de muito bem sucedido, Jeremias é um homem cheio de culpa por ter construído seu império traindo toda a sua família. Primeiro, ele se juntou com seu irmão Giacomo para roubar as terras da mãe e da irmã. Depois, ele roubou também o irmão, deixando que ele morresse na pobreza. Arrependido, ele vive ansioso para encontrar um herdeiro, já que ele não reconhece Bruno Mezenga como seu sobrinho. No capítulo de hoje, Bruno Berdinazzi Mezenga leva o senador Caxias para Brasília. Ele encontra um repórter e o leva para a fazenda do Araguaia.
No avião, eles conversam e o senador Caxias diz: meu caro Mezenga, esse assunto da reforma agrária é realmente muito explosivo. E Bruno Mezenga responde para o senador: o amigo, como senador da República, deve saber melhor do que eu. O senador dá um sorriso e fala que é melhor eles mudarem de assunto, pois o amigo jornalista está ali de ouvidos atentos. O repórter então diz para o senador que eles podem ficar à vontade, pois ele está indo para a fazenda de Bruno Mezenga para contar a história do rei do gado. Só isso. E Bruno Mezenga então diz que ele já começou mal, pois ele não gosta de ser chamado de o rei do gado. Bruno diz: rei do gado para mim é Deus no céu. Nós aqui na terra somos todos boi do rebanho dele. Senador Caxias e Bruno voltam a conversar e o senador pergunta o que Bruno faria se tivesse suas terras invadidas. E Bruno diz que não iria armar gente dele, não ia querer ouvir um tiro sequer. E ele também não iria recorrer na justiça para pedir reintegração de posse do que já é dele por justiça. E Bruno complementa que se isso acontecesse, ele pegaria aquele monte de boi da terra que foi invadida e ia invadir com eles a Praça dos Três Poderes lá em Brasília e ia botar tudo murgindo lá do mesmo jeito que os sem terra foram lá berrar pelas terras. E o senador Caxias ri da situação e pergunta: o que você ia fazer com tanto boi na Praça dos Três Poderes? E Bruno responde: senador, eu estourava a minha boiada. O senador já ouviu o estouro de uma boiada? E o senador responde: não, eu nunca lidei com boi. E Bruno então responde: mas lida com o povo. Um e outro não sabe a força que tem. Bruno segue para a fazenda com o repórter e ele diz que vai tirar fotos de Bruno na fazenda. E ele responde que não quer. O repórter então pergunta como ele vai ilustrar sua matéria se Bruno não quer tirar uma foto sequer. E Bruno diz que ele pode tirar fotos dos bois. Dos bois ele pode tirar foto à vontade. O repórter, por sua vez, pergunta: o senhor costuma assinar Bruno B. Mezenga. Qual o seu nome completo? E Bruno responde: Bruno B. Mezenga. E o repórter questiona: mas e o B. E o Bruno responde: o amigo pode fazer a pergunta que quiser, mas não envolve a minha pessoa. E o repórter, por sua vez, responde: mas o senhor é meu entrevistado. E Bruno diz: vamos falar de boi, de pecuária, de corte, que tem assunto que não acaba mais. E o repórter responde: ok. O repórter continua aí a sua entrevista e pergunta a Bruno quando foi que ele começou a lidar com boi. E ele diz: desde menino, na garupa do meu pai. O repórter fala: seu pai então já devia ser um grande criador. E Bruno diz: não, ele era um peão começando a vida nova. Meu pai nasceu numa fazenda de café. Meu avô era cafeicultor. E o repórter pergunta como ele se chamava. Bruno responde: Henrico Mezenga. Meu avô era Antônio Mezenga. E o repórter pergunta como se chamava sua mãe. Bruno responde: Giovanna Berdinazzi. Aí o repórter diz: então o B. é Berdinazzi. E Bruno avisa: se você escrever isso, faço você descer aqui. Luana, filha de Giacomo Berdinazzi, foge de agressores e caminha sem rumo. Ela diz que devia ter capado o maldito. Ela caminha e diz para si mesma que está de novo sem rumo na vida. De volta no avião, Bruno assume o controle para pousar e assusta o repórter. Zé do Araguaia comemora o retorno do patrão, dando boas-vindas, e Bruno retribui e pergunta como estão as coisas por lá. Lia e Marcos, filhos de Bruno Mezenga e Leia, querem trocar o barco. Leia resiste no início, mas no fim concorda e autoriza os filhos a trocarem de barco. Leia liga para o Ralph, o seu amante, e pede para ele anotar o código certo do cartão de crédito que ela acabou passando errado para ele. Na fazenda, Bruno Mezenga senta para comer e o repórter pergunta se ele costuma comer com os empregados e logo se desculpa pela pergunta. E Bruno tranquilamente responde que ele senta para comer com os seus amigos. Luana
continua caminhando pela estrada e encontra Regino parado. Regino é o líder dos sem terra. Ela então pede um pouco de água e eles começam a conversar. Regino leva Luana e ela se junta ao grupo. Marcos e Lia vão para o Guarujá e compram um novo barco. Leia marca encontro com Ralph. Bruno pesca com Zé do Araguaia. Os sem terra invadem uma das fazendas de Bruno Mezenga. Bruno sobrevoa a fazenda invadida e assusta os sem terras. Bruno manda servir água e carne para os sem terra, e eles desconfiam de tanta bondade. Bruno conversa com o senador sobre a invasão e argumenta que suas terras são produtivas. Bruno participa de reunião com políticos. Os sem terra descobrem que a fazenda invadida é produtiva. Os invasores resolvem ficar apenas na parte improdutiva da fazenda. Bruno Mezenga diz que se os políticos não resolverem a situação, ele invadirá Brasília com 15 mil cabeças de gado. O líder nacional dos sem terras manda invasores abandonarem a fazenda de Bruno Mezenga. O fazendeiro aparece e diz que eles devem arrumar a cerca que eles destruíram. Regino garante que a cerca será refeita, mas que precisa de material adequado. Bruno libera os invasores. Luana e Bruno trocam olhares. A família de Bruno comemora o fim da invasão. Luana decide seguir sozinha e se despede de Regino e dos invasores. Bruno Mezenga decide abrigar Luana em sua fazenda. Jeremias descobre que seu irmão Giacomo morreu em um acidente de caminhão com sua família, mas existe indícios que apenas uma sobrinha sobreviveu. Bruno leva Luana para a fazenda de Araguaia e segue viagem para Ribeirão. Bruno chega em Ribeirão e descobre que os filhos compraram um barco. Enquanto isso, Leia se encontra com Ralph em São Paulo. Donana, mulher de Zé do Araguaia, desconfia de Luana. A jovem resolve ir embora da fazenda de Bruno Mezenga. Marcos e Liliana, filha do senador, se encontram no barco. Donana pede desculpa para Luana e a convence de desistir da ideia de ir embora. Zé do Araguaia e Donana concluem que Luana é uma boa pessoa. E assim termina mais um capítulo da novela O Rei do Gado. Sempre te lembrando. No capítulo de hoje, Leia chega em casa de madrugada e é surpreendida por Bruno Mezenga, que diz: "Boa madrugada." Leia, toda sem graça, olha e responde: "Oi, você já chegou?" E Bruno responde: "Desde ontem." Leia tenta se justificar e inventa que teve um problema com o carro na saída de São Paulo. E Bruno pergunta: "Que problema?" Leia responde: "Sistema elétrico. Pelo menos foi o que me falou o mecânico que me prestou socorro." Bruno pergunta por que ela foi sozinha para São Paulo, por que ela não levou o Dimas. E ela diz que ele sabe que ela adora dirigir. E Bruno questiona: "Mas sozinha à noite, tem consciência do risco que você está correndo?" Leia diz: "Não tem risco nenhum, eu sou muito cuidadosa." Mudando de assunto, o fazendeiro então questiona a Leia sobre a compra do iate que o filho fez. Leia, tentando se esquivar da conversa, fala com Bruno: "Você não vai querer falar sobre esse assunto uma hora dessa, né?" Bruno, por sua vez, responde: "É a hora que a senhora está me chegando em casa." Leia, mais uma vez, tentando fugir da conversa, fala com Bruno para ele ir então acordar o filho para saber dele. E Bruno responde a Leia: ele também não está em casa. Lá na fazenda do Araguaia, Donana conversa com Luana sobre o patrão. E Donana diz que ele é muito rico, mas nem parece, né? É muito simples, sem luxo nenhum. Quando ele chega aqui, ele deita aqui nessa rede e fica horas matutando lá na vida dele. E Luana responde: ele tem jeito de ser bom. E Donana afirma: olha, essa peonada que lida aqui tem uma paixão por ele. E eu acho que nas outras fazendas que ele tem deve ser a mesma coisa." Leia liga para Ralph e avisa que Bruno voltou e que por esses dias ela não poderá ir vê-lo.
Ela disse que ontem teve que inventar uma mentira daquelas quando ela chegou de madrugada e ele estava esperando na sala. Lia quase flagra o telefonema de Leia que disfarça. Lia então pergunta à mãe sobre suas constantes viagens para São Paulo. Leia pergunta o que tem as minhas constantes viagens. E Lia responde: a senhora não acha que está se arriscando demais, não? Marcos volta e discute com Lourdinha na cozinha. Lia entra no quarto e fala com Marcos querendo saber de Liliana. Marcos responde que deixou ela em casa. Lia avisa Marcos que o pai deles já está por dentro dessa transa aí. Bruno Mezenga discute com Marcos e diz que não vai pagar o iate. Bruno ainda diz que se eles sujarem o nome dele, ele deserda os três. Marcos, então, fala com a mãe, que acha que ela vai ter que mexer nas aplicações dela. E ela responde: pode deixar, ele deve se esquecer que a metade da boiada também é minha. Donana conversa com Zé do Araguaia sobre Luana. Ela diz que tem alguma coisa estranha com Luana. E Zé pergunta o quê? Donana diz que não sabe, mas ela tem um jeito de princesa, apesar das mãos calejadas da Lida. Zé do Araguaia diz: a diaba é bonita. E Donana diz: não é só beleza não, Zé. Ela tem uma altivez, uma valentia. E Donana diz que ela confidenciou que ainda é virgem e tem raiva de homem. Zé do Araguaia se espanta e pergunta por quê. E ela fala que talvez porque tenham tentado abusar da pobre, também criada sozinha neste mundo desde criança e bonito do jeito que ela é. Luana pensa em Bruno Mezenga e se pergunta por que esse nome Mezenga não sai de sua cabeça. Bruno também está na sua casa e pensa em Luana. Ele fala sozinho: besteira que você fez, hein, Bruno? Levar aquela pobre coitada para a fazenda. E agora, o que você vai fazer? Leia, então, entra no quarto, tenta conversar, mas sem sucesso. E aí ela pede o divórcio. Bruno questiona por quê. E ela diz: porque eu não tenho marido. Só por isso. Porque você passa o tempo todo viajando, cuidando dos seus bois, e quando volta é sempre isso. Discussão comigo, com os seus filhos. Bruno então aceita, mas diz que ela não levará nenhum boi dele. E ela diz: isso é o que nós vamos ver na justiça. Bruno decide voltar para a fazenda do Araguaia, mas antes de viajar, Bruno questiona a amizade de Marcos e Liliana. Marcos desconversa. Lia chega para tomar café. Bruno então comunica aos filhos que a mãe pediu o divórcio. E aí ele olha para os filhos e diz que está tendo aquela conversa ali para resolver se vai se divorciar da família inteira. Bruno diz que Marcos deveria aprender a cuidar dos negócios da família. Bruno viaja para a fazenda do Araguaia. Marcos e Lia entram no quarto, acordam Leia e perguntam por que ela pediu o divórcio. Leia diz que é porque ela não quer mais viver com o pai deles. Marcos então pergunta: e vai viver com quem? Leia fica calada e não diz nada. Lia questiona a mãe que ninguém pede divórcio assim do nada. Marcos então fala: ou então tem alguém nesse lance. Leia se volta para Marcos e diz para ele não dizer uma bobagem dessa. Marcos complementa e diz que se tiver, ele mata. Ralph fica feliz com a notícia do divórcio e fala: calma, Ralph, essa já está na sua mão. Não vai me perder essa boiada por causa de besteira. Luana vai até Bruno, que está descansando na rede, e pergunta se ele quer alguma coisa. Bruno diz que não, obrigado, e pergunta a Luana se estão tratando ela bem. Ela diz bem até demais, e ele responde: ótimo. Bruno pergunta sobre o passado de Luana, e ela desconversa e sai. Rafaela, uma impostora, chega na casa de Jeremias e é recebida por Judite. Ela se apresenta como Marieta Berdinazzi, filha de Giacomo. Zé do Araguaia conta a Bruno Mezenga a história de Luana e ele fica impressionado. Judite
governanta de Jeremias, desconfia de Marieta. Judite avisa a ela que Jeremias não está e pede para ela esperar. Jeremias então chega em casa e encontra Marieta dormindo na sala. Judite fala com ele que ela chegou de tarde dizendo que era sobrinha dele. Jeremias olha para Marieta dormindo e não acredita. E